Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Wesley, dirigente de uma congregação das nossas igrejas Assembleia de Deus Missão Profética, sob a presidência do pastor Adão Alves. Gostaria de falar com vocês hoje sobre o tema A Esperança de Ver o Rosto de Jesus. O texto bíblico que nós vamos ler nessa oportunidade, Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 4, onde a palavra de Deus ela vai dizer: "E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome." Então, nós vamos analisar sobre esse tema, a esperança de ver o rosto de Jesus. Primeiro, nós temos que pensar que uma das grandes verdades bíblicas, e é uma verdade incontestável, é que os salvos, eles viverão eternamente. Isso é fato. O próprio Jesus, ele disse no capítulo 6, versículo de número 47 do Evangelho de João, ele disse que aquele que crê nele, Jesus disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então Jesus, ele não estava falando terá a vida eterna. Ele não estava dizendo que possa ser que tenha a vida eterna. Não é uma condicional, mas Jesus está falando no presente. Ele está falando que nós vivemos essa eternidade hoje. E aí, então, por isso, essa colocação. Jesus, ele diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E quando nós pensamos nessa questão de vida eterna, se nós olharmos na Bíblia Sagrada para o texto do próprio evangelista João, no capítulo de número 17, o versículo de número 3, Jesus mais uma vez ele vai dizer: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Por onde nós entendemos que nós desfrutamos da vida eterna hoje, quando nós vivemos um relacionamento íntimo, profundo e sincero com a pessoa bendita do nosso Deus. Então, essa verdade bíblica, ela é incontestável, porque é fato que os salvos viverão eternamente. E tem outros textos bíblicos que vão comprovar isso para nós. Um outro texto bíblico, por exemplo, que nós podemos pegar é o texto de Romanos capítulo 2, versículo de número 7, onde a palavra de Deus ela diz: "Dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção." Um outro texto bíblico, 1 Tessalonicenses 4:17, que vai dizer: "Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor." Um texto bíblico também, porque quem deve falar é a Bíblia, né, irmãos? Então, outro texto bíblico muito conhecido de todos nós, o Salmo de número 23, o verso de número 5, o salmista ele diz: "E viverei na casa do Senhor por longos dias." Ele estava falando dos dias da eternidade, em que nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Quando nós pensamos em eternidade, quando nós pensamos em vida eterna, nós temos que pensar que quanto tempo é uma vida eterna? Não dá para nós falarmos. Eu até coloquei algo aqui porque a eternidade ela tem a ver com Deus. E Deus ele é infinitamente eterno e eternamente infinito. Diferente daquilo que nós vamos receber, porque nós vamos receber uma vida eterna. Deus ele tem uma eternidade passada, uma eternidade presente e uma eternidade futura. Deus ele já está vivendo a eternidade. O texto sagrado, no Salmo 90, verso 2, diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, quando nós pensamos nessa eternidade, nós precisamos pensar que não há limites para a realização de planos, de projetos, de obras para Deus,
quando nós temos uma eternidade toda para realizarmos esses planos, esses projetos, esta obra. O que interrompe o homem? Qual que é o principal ser que interrompe o homem enquanto ele está aqui? Todos nós sabemos que é a morte. O homem é interrompido pela sua limitação, o homem é um ser limitado. E dentre as coisas que limitam o homem está a morte. Então a morte ela limita o homem, mas o texto sagrado nos diz, 1 Coríntios 15, 26, a Bíblia vai nos dizer que o último inimigo a ser vencido, e em uma outra versão bíblica, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Então a morte um dia ela vai ser vencida e o corpo mortal ele vai se tornar um corpo imortal. Então nós precisamos pensar nisso. Quando nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, dos versículos 52 ao versículo 54, nós vamos dar uma analisada nesse texto. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, esse texto, ele tem duas palavrinhas aqui, que quando nós falamos de vida eterna, elas precisam ser entendidas, elas precisam ser esclarecidas. E a primeira palavra é a palavra incorruptibilidade. E nós lemos aqui que o texto está dizendo para nós no versículo de número 52 e 53, que isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, o que significa essa palavra incorruptibilidade? Nós vamos pensar então que essa palavra ela tem a ver com não estar sujeito à deterioração causada aí pelo tempo, pelo clima, pelas lutas, pelo trabalho do dia a dia. A gente sabe que o físico, e a Bíblia vai nos falar sobre isso, segundo aos Coríntios 4,16, lá vai dizer que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Então, todos os homens, todos os seres vivos, eles estão sujeitos ao processo de deterioração, que a Bíblia também chama de corrupção. De corrupção no sentido de aquilo que está vivo e sendo aniquilado por várias circunstâncias que o próprio pecado nos submeteu. Então, não está sujeito à deterioração, livre de mancha, e na Bíblia essa palavra incorruptibilidade ela é usada a respeito de algumas pessoas, de algumas coisas. Vamos pensar nisso. Por exemplo, a palavra incorruptibilidade ela é usada a respeito de Deus. Deus é incorruptível. A Bíblia Sagrada nos diz em vários textos, eu vou citar só um. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 23. A Bíblia Sagrada diz ali: mudaram a glória do Deus incorruptível em imagem de homem corruptível, de aves e de répteis e de quadrúpedes, e por aí vai. Então, Deus é incorruptível. Essa palavra ela é usada também a respeito do corpo da ressurreição, e nós acabamos de ler 1 Coríntios 15, 52, onde o texto ele vai dizer: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É usada essa palavra incorruptibilidade ou incorruptível, ela é usada a respeito das recompensas que os santos vão receber lá no céu. As recompensas que os santos vão receber lá no céu serão recompensas incorruptíveis. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25,
onde a palavra de Deus ela diz: todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. E um texto que me deixa muito feliz, que é o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4, onde fala sobre a coroa do pastor. A coroa que o pastor vai receber, e Pedro ele fala assim em 1 de Pedro 5, 4, que quando aparecer o sumo pastor, então alcançareis a incorruptível coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia ainda nos fala que a herança dos santos lá no céu é uma herança incorruptível. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4. A Bíblia vai dizer que nós fomos, pela misericórdia de Deus, gerados de novo para uma viva esperança. E aí o versículo de número 4 vai dizer: para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé esperais o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma herança incorruptível guardada para os santos na luz. Essa palavra incorruptibilidade, ela ainda está relacionada com a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é incorruptível. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 23, onde a palavra de Deus diz: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus é incorruptível. E ainda, a roupa espiritual dos crentes é uma roupa incorruptível. E essa roupa não é aquela roupa que nós vamos receber lá no céu. Essa roupa é a roupa que os salvos em Cristo Jesus estão vestidos dela hoje. Essa roupa, essa vestimenta, essa roupagem, ela é uma roupagem incorruptível. O texto sagrado nos diz aqui, em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 4. Mas o homem, encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, esteja vestido e revestido das vestimentas incorruptíveis que somente os salvos, louvado seja o nome do Senhor, podem vestir-se. Então a palavra incorruptibilidade, ela traz para nós todo esse sentido. E aí então nós vamos pensar agora na outra palavra, a palavra imortalidade.